Oi, gente, meu nome é Ivna e eu fui uma das pessoas que tirou nota 1000 no Enem 2018. E eu resolvi fazer vídeos para ajudar outras pessoas a também conseguirem uma nota boa, quem sabe 1000, na redação do Enem. E hoje nós vamos falar primeiramente sobre técnicas de escrita, mas para começar eu tenho que falar um pouco sobre a redação do Enem, porque o tipo de redação do Enem é a dissertação argumentativa. Então, o que eu vou fazer nessa dissertação? O que seria, primeiramente, a dissertação? A dissertação é um texto escrito em prosa, em que eu vou começar a falar sobre um determinado tema que a banca vai me dar, vai sugerir, e a argumentação seria eu utilizar repertórios de outras áreas para embasar os meus argumentos, né? Que no caso seria a minha defesa da minha opinião nesse argumento. E no caso do Enem, eu tenho que colocar uma proposta de intervenção para resolver aquela problemática, para melhorar aquele tema, alguma coisa. Dependendo do tema, eu tenho que colocar a minha proposta de intervenção voltada para isso. Então, para começar, uma coisa que é muito importante nessa parte seria o estudo das competências, porque muita gente acha que não é muito importante você ler as competências, você ler habilidades, mas isso é muito importante, gente, muito importante, porque faz uma diferença muito grande. E graças a Deus, a banca disponibiliza essas informações preciosíssimas que estão lá no edital e você tem que ler, você tem que se mergulhar nisso, você estudando por competência e você estudando por habilidade, você consegue melhorar muito o seu rendimento. Então, voltada para a parte da redação, a gente tem 5 competências, que são as competências que vão ser avaliadas para a redação, a correção da redação. Que seria, a primeira, fala sobre a escrita correta da norma da língua portuguesa, domínio da norma culta, que no caso já seria a parte de gramática. Ou seja, você tem que escrever corretinho, do jeitinho que a gente aprende na escola, por exemplo, né? Com todas as acentuações, hífen, separação silábica, sem uso de gírias e nem de expressões, porque isso é marca de oralidade. E aí, cada competência vale 200, essa também vale, e ela é uma das mais difíceis, né, porque é aquela questão de colocar acento e às vezes você não conhece muito e acaba se atrapalhando, mas é uma coisa assim que você tem que ir trabalhando e que é a prática mesmo. A competência 1 é basicamente prática e regras, né, de escrita. E aí vem para a competência 2, que já seria a relação do texto, quando eu compreendo o tema e coloco os meus argumentos das várias áreas do conhecimento. Por exemplo, eu coloco um argumento sobre um argumento histórico para determinado tema. E aí entra a questão do repertório socioprodutivo, porque eu tenho que ter um repertório que eu possa contextualizar com o meu tema e com a relação dele com o Brasil, porque não adianta nada eu colocar um repertório super importante e diferente e se eu não relacionar ele com o contexto Brasil, porque é a realidade que a gente tem aqui, que a gente vivencia, é a realidade brasileira. Então eu tenho que adequar os meus repertórios, escolher os meus repertórios, selecioná-los bem calmamente, né, para fazer todo o sentido naquele tema. E aí depois vem a competência 3, que é para justamente essa questão de selecionar e organizar as ideias e interpretar os fatos, porque a prova já vai fornecer os textos motivadores. E é muito importante você ler os textos motivadores, porque esses textos vão te ajudar a interpretar melhor aquele tema, se você já tem algum conhecimento, ou te dar uma luz se você não sabe de nada. Então, eles são muito importantes.
mesmo você não podendo copiar os textos, você pode interpretar algumas informações dos textos. Como, por exemplo, quando se fornecem gráficos, e aí você vai interpretar o que é que aquele gráfico significa e como eu posso colocar isso no meu texto. Isso já entraria na competência 3. A competência 4 é parecida com a 3, só porque ele vai ver mais a questão de coesão do texto. Mas a questão, assim, de se ele está coeso, se ele está coerente, as ideias que você está colocando no texto estão tendo uma progressividade, porque isso também é importante. E a quinta competência é sobre a proposta de intervenção. O que eu vou usar, quem eu posso colocar para resolver aquele problema e melhorar aquela situação daquele problema. Então, falando sobre as técnicas de escrita, finalmente, né? Vamos começar por uma das que eu gosto muito, que é a que eu trabalhei durante os meus anos de cursinho e ensino médio, que é o brainstorm, em que você vai pegando as coisas que vêm na sua cabeça sobre aquele tema e você vai anotando. Por exemplo, eu escolhi um tema aqui sobre os desafios da vacinação no Brasil. E aí, eu li os textos motivadores, peguei lá a prova, selecionei palavras-chave, que isso também é importante. E, beleza, eu vou começar a escrever o meu texto. Não vou começar a escrever o texto, eu vou começar a fazer o planejamento do meu texto. Porque é uma coisa muito importante você planejar o texto antes de começar a escrever. Porque isso vai entrar na competência 3, que eu falei anteriormente, da organização das ideias. Então, o planejamento está dentro disso. Você vai começar a pensar, por exemplo, eu trabalho com causas e consequências. Então, eu pego o tema e as palavras-chave desse tema e eu vou começando a colocando numa coluna causas, numa coluna consequências daquela problemática. Por exemplo, nesse tema que eu escolhi, eu coloquei como causas, o que seriam os desafios, no caso, a falta de informação de parte da população, que muitas vezes não tem muito acesso à informação ou tem informações equivocadas, e o medo de efeitos colaterais que as vacinas possam proporcionar. No caso, voltaria mais assim para as crianças e para os idosos, que os pais têm muito medo do que essas vacinas podem causar, porque tem vacinas que podem causar efeitos colaterais e eles não sabem como lidar exatamente. E os idosos, eles também têm medo, porque eles acham que tomando aquela vacina, eles vão ter aquela doença necessariamente. Então, isso seria um desafio que deveria ser sobreposto, né? Porque, querendo ou não, isso também entra na parte da falta de informação, que seria, no caso, falta de divulgação pelo Ministério da Saúde, por exemplo. E as consequências disso seria a vacinação de uma pequena parte desse público-alvo, que seriam as crianças, gestantes, idosos, e o aumento do número de doenças, porque se eu não tenho a população se vacinando, se precavendo, quando dá um surto de alguma doença viral ou bacteriana, que no caso aqui viral, a gente tem o exemplo da febre amarela e do sarampo, a população fica mais vulnerável. Então, ela fica mais suscetível a adquirir essas doenças e vai aumentar o número de doentes nos postos. Ainda mais com todo também a dificuldade que tem nas cidades pequenas, isso também é muito importante falar também, que nas cidades pequenas não tem muito acesso à vacinação, porque muitas vezes não tem vacina, e isso também seria um ponto muito interessante de colocar nesse tema, porque por mais que o Brasil seja um país que seja uma das referências em vacinação no mundo, tem lugares que não recebem vacina e que as crianças não têm a vacinação que elas deveriam ter desde sempre. Isso é importante colocar, é muito interessante colocar. Pronto, e depois que eu fiz essa coluna de causas e consequências, eu vou pensar no repertório. Então, eu tenho que usar o meu repertório
para embasar esses argumentos, que foi o que eu acabei de falar. Que seriam o quê? Repertório histórico, repertório filosófico, sociológico, música, livros, filmes, documentários, o que você quiser utilizar que tenha relação com o tema e que ele seja, por consequência, assim, validado, eu posso utilizar. Por exemplo, aqui, eu coloquei um repertório histórico, a revolta da vacina, que foi uma coisa que aconteceu na República Velha e que foi uma campanha de vacinação que foi forçada, porque a população não tinha informação e ela foi coercitiva, ou seja, as pessoas não tinham escolha, elas tinham que se vacinar, elas eram obrigadas a se vacinar. E isso ocasionou um medo, uma insegurança de... Ai, meu Deus, então essa vacina, o que é isso? Ninguém sabia o que era vacina. Não houve uma conscientização, não houve um processo de informação para a população sobre isso, e que ocasionou o medo, e que isso poderia ser aplicado aos dias atuais, e aí você faria a correlação de que atualmente não tem também tanta divulgação, tanta informação sobre vacina, sobre o que ela pode oferecer para mim de benefícios e se tem efeitos colaterais ou não, enfim, o processo da imunização como um todo. E também é um documentário, A Vacina que Mudou o Mundo, que ele vai falar basicamente sobre a invenção da vacina e como essa vacina revolucionou a época, porque muitas pessoas morriam dessa doença e, de repente, com a vacina, muitas pessoas se salvaram, né? Assim, ficaram imunes e conseguiram viver. Depois você faz uma coluninha com propostas de intervenção, que no caso você vai selecionar os agentes que você vai utilizar para tentar resolver esse problema. Que no caso eu coloquei Ministério da Saúde, mídias e corpo social. O importante é você falar duas soluções, e uma coisa que é muito legal, eles gostam muito, é quando você usa sinergia, quando você usa agentes combinados. Por exemplo, pode-se usar o Ministério da Saúde em conjunto com o corpo social, por exemplo, o Ministério da Saúde promovendo campanhas ao longo de todo o ano, que isso também é uma coisa que é muito importante de falar, porque tem muitas doenças que tem a vacina e só é divulgado em certos períodos, que seriam os períodos que elas são mais recorrentes, e você poderia colocar que essas doenças poderiam ser faladas durante o ano inteiro, ter campanha durante o ano inteiro. E aí o Ministério da Saúde entraria nisso, na divulgação de campanhas e tal. E o corpo social teria o papel de fiscalizar a ocorrência dessas campanhas nos postos de saúde, por exemplo, e de pedir, de ficar atento a palestras, a discussões sobre vacinação, porque eu acredito que muitas das coisas se resolvem com a educação, e isso, com certeza, seria uma dessas coisas que se resolveria com a educação, com informação, que é muito necessário. Então, resumidamente, isso é o brainstorm. Você vai colocando pontos que você quer colocar no seu texto, vai elencando e vai colocando o que você quer ou não. E aí você vai selecionando os melhores argumentos para poder deixar a sua redação bonitinha. Então, por hoje é só. E se você tem alguma dica de vídeo, tema de vídeo, de temas de redação que você gostaria que eu falasse sobre, pode digitar aqui nos comentários, pode comentar, adoro receber. Vou colocar aqui o meu Instagram para quem quiser dar lá uma olhada. De vez em quando eu vou estar colocando uns repertórios, algumas coisinhas para vocês. E é isso.